Olá, pessoal. Eu sou o João Paulo, CEO da Ascendra Tecnologia. Bem-vindo ao nosso primeiro podcast. Hoje a gente vai falar sobre um problema que todo gestor enfrenta, né? Como sair do achismo e tomar decisões baseadas em dados reais, processos que funcionam e tecnologia que enxergam. E para esse momento e para esse primeiro podcast, eu tive a felicidade de trazer aqui uma pessoa que eu admiro, que eu tenho certeza que vai contribuir bastante aqui com a gente nesse momento. Ele é CEO, ele é conselheiro, ele é professor. Muito obrigado, Guilherme Figueiredo, por ter aceitado esse convite. A gente falou um pouquinho antes aqui, eu fico muito feliz que seja você, que seja esse primeiro, porque você tem muito a contribuir aqui para o nosso público e para esse assunto, né? E antes que a gente comece, de fato, a falar de negócios, de processos, de dados, queria ouvir um pouco de você, tirando a parte de cargo e empresa, quem é o Guilherme, como o Guilherme se formou, como o Guilherme se tornou o que é hoje. Bom, muito obrigado pelo convite. Não sabia que eu ia ser o primeiro, né? Foi uma pressão adicional. Mas, cara, fiquei muito animado. A gente se encontrou aquele dia no evento da AWS, né? Que vocês patrocinaram. Foi sensacional. Acabou saindo artigo no LinkedIn. Acho que isso conectou uma coisa com a outra também. O Guilherme, fora dos negócios, né? É um Guilherme muito família, né? Então, gosto muito, cara, encontro com meus pais todos os finais de semana, adoro ficar com a minha esposa e com a minha filhinha, a Giovana, e meu irmão é meu sócio, então as a coisas até os negócios eles são em família. Sou um cara de rotina, gosto de dormir cedo, gosto de acordar cedo, gosto de fazer esporte, e sou um fã de música, de cinema, de arte como um todo. Acho que é por isso que eu também tenho as tatuagens aí, é uma forma de me expressar, assim, né. Eu realmente, eh, cara, eu gosto de aprender meio que sobre tudo, assim, também, sabe. Então, o Guilherme é um cara muito curioso, né. Eu tô sempre, o tempo todo, a gente estava falando aqui mais cedo, de consumo, né, e eu consumo muito YouTube com YouTubes de curiosidades, assim. Estava tendo agora da Copa do Mundo, eu queria saber sobre todas as histórias das seleções, sabe. Então, esse sou eu, né. Que bacana, que bacana. Ô Gui, e você acha que esse seu lado família, esse seu lado pessoa, ele contribui para o seu lado gestor também? Cara, sem dúvida, sem dúvida. Assim, eu acho que o lado gestor, eu não gosto daquele gestor que trata as pessoas como familiares, né. Para mim, negócios, as pessoas são equipes, né, são times. As pessoas estão lá para desenvolver um trabalho, para chegar num objetivo. Família você não demite, né, então você não contrata e você não demite. Então, dentro do ambiente de trabalho, acho que o que eu trago da minha família é muito da questão de empatia mesmo, de escutativa. Eu busco trazer os elementos de ensinamentos do meu pai, da minha mãe, e o meu irmão também, que foi uma pessoa que sempre foi um grande exemplo para mim, assim. Foi o cara que me ensinou muita coisa dentro dos negócios. Ele é mais velho do que eu e e foi um cara muito importante na minha formação como empresário, como gestor e etc. Então, certamente as coisas sempre se conectam, né, cara? A gente é um só no fim das contas, né? Que bacana, que bacana. E trazendo também o Gui para o meu lado aqui, hoje a Sendra, ela é formada por alguns sócios e um dos sócios é meu irmão também. Olha. Eu tenho lá o meu irmão e a minha irmã que trabalhamos junto dentro da Sendra. Então eu tenho muito, disso que você fala também, né. Você tá junto com a sua família ali também no lado profissional, Uhum. é algo bem bacana, né, você tem uma confiança, você tem uma admiração, né, que é isso que Total. eu também sinto E pelos meus esse irmãos. ponto que você disse eu acho muito importante, que é o ponto da admiração, né? Se você não admira seu sócio, ele não deveria ser o seu sócio. Hã. Assim, todos os eu sou sócio de vários negócios, né, alguns como investidor, outros como fundador, eh, mas todos os meus sócios, e todos eles sem exceção,
todos eles eu admiro, né? Legal. Então, acho que isso é fundamental para a gente poder trabalhar, né? Isso é uma boa dica, tá, Gui? Eu nunca tinha escutado isso nessas palavras, mas isso é verdade. Tem que existir Tem, admiração, né? tem. É, Porque a admiração, ela conecta com respeito, ela conecta com cooperação. Quando você admira a pessoa, a chance de você cooperar trabalhando junto com ela é muito maior, né? Quando uhum, você acha que aquela pessoa, assim, tá abaixo de você ou não tem capacidade, etc., você acaba muito mais trazendo para baixo da sua asa do que trabalhando em conjunto. sim, Então, acho que a admiração também está conectada com a forma com que a gente vai lidar com N situações, né? legal. Inclusive as situações mais difíceis, discussões, discordâncias, né? Isso. Então, a admiração, ela mantém saudável a relação, né? Sim, sim. E quando você olha para o Guilherme CEO, para o Guilherme conselheiro, para o Guilherme professor, qual Guilherme você acha que se conecta mais com e te dá mais clareza sobre os problemas reais de gestão? Caramba, legal. O Guilherme professor, ele ainda é um pouco recente, né? Eu tenho aí um mês aí na profissão, belíssima, inclusive. Eu acho que eu vim treinando minha vida inteira para chegar nesse momento, porque eu sempre tive como eu sou um cara muito curioso e eu sou um cara que estou sempre também buscando cursos e aprendizado, eu sempre quis trazer isso para minha equipe. Então eu treinava, eu aprendia e participava de um curso, eu montava um PowerPoint e sentava a galera da empresa e ensinava, repassava o meu conhecimento. Então, aquilo me retroalimentava também, né, com informações, e acho que isso me ajudou nessa formação como professor. Eh, Hoje, eu tenho, então, dentre todos esses lados, né, eu acho que o lado do CEO é o de sofrer na pele, né? Então, eu acho que é até legal isso, né? Ter professores que vivem aquilo. Eu acho que isso traz muito valor para os alunos, né? E agora, eu ver a dor mesmo, eu vejo dentro dos conselhos, né? Principalmente lá dentro da Moai, onde eu tô ali com 10, 12 profissionais ao mesmo tempo. E eu já faço isso há 5 anos, né? Então, a quantidade de pessoas que já passaram pelos meus conselhos, e cada mês são 10, 12 desafios distintos, sejam eles de venda, sejam eles de marketing, de pessoas, de societário, tributário, enfim, a gente nunca sabe o que vai vir ali. Sim, Então ali é a minha grande escola, no fim das contas, sabe? Porque legal. o Léo e o Dudu, que são os meus advogados da Vieira e Serra, um abraço para vocês, eles me disseram uma coisa muito interessante há um tempo atrás, de que a vantagem do advogado de negócios, né, é que ele aprende com o erro dos outros. Então ele está eternamente aprendendo com as falhas, com os problemas que estão acontecendo. Então ele mitiga riscos muito mais fácil porque ele está vendo aquilo, ele está É, convivendo com aquilo. Então na própria Moai eu tenho acabo ganhando essa experiência dos outros, né? sim. Então você criou um ciclo, na verdade, né? Na Axon, como CEO, você sofre, você tem a dor. No conselho, você aprende com a dor do próximo. E lá na escola, como professor, você ensina o próximo a como não ter essas dores, né? Ou como Pronto, resolver. fechou. Eu nunca tinha parado para pensar nesse É, raciocínio, né? Nesse giro. tudo se conecta ao final disso, É né, isso. Guilherme? E é engraçado que não foram situações propositais. O próprio início do empreendedorismo, eu não fiz porque eu tinha o sangue empreendedor, embora eu seja filho de empreendedor, né? Mas foi por uma necessidade, né? Então, a empresa do meu pai, ela estava numa situação de quebra e a gente tinha que meio que se salvar, pular do barco e conseguir fazer alguma coisa diferente. Foi ali que abriu a Axon, né? Então, as coisas não acontecem, assim, a gente tá aqui provavelmente hoje porque teve o evento que, assim, sabe, uma coisa que leva a outra, que leva a Sim, outra, que leva a outra, e a hora que sim, você vai ver, se você tá fazendo boas escolhas, se você tá se conectando com gente boa, coisas boas vão acontecer, né? sim. O convite para Conquer surgiu dentro da Moai, nem do meu conselho, surgiu do conselho do Lucas, da Toric, abraço aí pro Lucas também, que eu conheci, né, o time da Conquer. E aí, bate-papo vem, eu dei umas boas sugestões pra eles do que fazer do negócio deles. Eles falaram assim, aí depois terminou lá, ele, pô, me passa o telefone. A gente tá precisando de professor e tal. E era uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer. É uma das minhas grandes realizações. Bacana. Então, foi isso. As coisas meio que são por Sim, acaso, sim. né?
Bacana. E isso tudo nasce também, o Gui, eu acho que de uma habilidade que você criou ali dentro da Axo de transferir conhecimento, né? É. Hoje você tem aí uma visão de que um bom líder, de fato, é aquele que treina uma outra pessoa para ser um líder, né. E Uhum, como é que ele faz isso? É transferindo conhecimento, né. é isso. Não adianta você criar um silo de conhecimento que fica, só para você ali, que obviamente isso não vai dar certo para a expansão da sua empresa, né. Verdade. A ideia de você adquirir novos conhecimentos ao cargo de liderança que você tem, é transferir esse conhecimento para o seu time, né, que aí você, obviamente a gente já está indo para o assunto de liderança, mas você Uhum. constrói um time forte, né. Perfeito, perfeito. É. Evoluindo um pouco o tema aqui, dado esse pessoal que a gente superou, a gente vê hoje no cenário brasileiro muitos gestores operando no escuro, né, Gui? O que que é operar no escuro? É a questão que a gente sempre conversa de eu ter o dado e eu não utilizar esse dado, né? Uhum. E às vezes a gente se pergunta por que tantos gestores ainda operam no escuro, né. Você, igual você trouxe aí, você tem a a o parte conselheiro que você escuta muitas dores de Sim, gestores e imagino, que isso talvez seja uma dor dele, né, operar no escuro. total. O que que você, avalia que é um padrão que se repete, Gui? O que que você acha que os gestores ainda operam no escuro? Cara, tem aquela acho que a frase, acho que é do o Deming, né, um professor e estatístico, né, que ele fala que, não tem como você gerenciar algo que você não tem informações, né. Então acaba virando uma opinião, né. As pessoas têm muitas opiniões, mas tem pouca concretude em Sim, relação, né, ao que é o cenário e para onde eles querem levar aquele cenário, né. sim. Então, eu vejo sim as pessoas trabalhando muito no escuro, eu vejo isso dentro da Conquer, como professor, então ali tem gestores, ali tem colaboradores, tem gestores e tem empreendedores também, né. E pela troca eu sinto que eles têm bastante dificuldade em relação a isso. Dentro do conselho da Moai, hoje eu estou dentro do ambiente, do C-level. Então a gente já deu uma eu já estou com empresas um pouco mais estruturadas, um pouco maiores, que em fica um pouco mais raro isso, mas eu acho que às vezes o que eu entendo também muito é que às vezes as pessoas têm algumas áreas onde elas têm muitos dados e elas tomam decisões baseadas em dados. Então, às vezes o financeiro dele é bem estruturado e ali ele toma boas decisões. Mas comercialmente é no feeling. Então, eu acho que o viés de cultura de dados, que é o que conecta tudo isso, né? Porque aqui ele tem processos, aqui ele entende que aquilo é importante e aqui ele não tem essa mesma visão, né? Sim. Então, eu acho que essa falta de clareza em algumas etapas ali que acaba atrapalhando todos os profissionais como um todo. É. Então, você coloca um ponto bom. Dentro de uma empresa, você, às vezes, em uma área você opera e toma decisões em dados e outras é no achismo, né. Uhum. É, E para todo tá normal isso, né. é normal, né. E para eles está normal Para isso, é isso é como se normal. aquela área realmente não exigisse isso. Sim, Não, eu não preciso ter tanto critério. Ah, no financeiro eu entendo, é números e tal, não sei o quê. Cara, mas tudo é números. O sim, marketing é números, vendas é números, pessoas, produtividade, tudo é número. sim, Tudo acaba sendo resumido para número, né. sim, sim. E quando você olha isso, talvez faça um paralelo também, talvez não, acho que faz um paralelo com processos, né. Eu acho que se eu tenho processos bem definidos para uma área e eu não tenho processos bem definidos para outra área, Uhum. isso ali, o final disso tudo é o que eu vou ter de dados que eu posso estruturar, né. Perfeito. Eu acho que tudo começa na cultura. É cultura de dados. É fazer com que dentro do seu negócio, tudo que for decidido, de investimento, de contratação, de mudança de inclusão de produto, mudança de estratégia, tudo isso tem que estar pautada num objetivo claro de dados, né. E aí as pessoas às vezes elas têm os dados, não analisam os dados, ou às vezes elas realmente não têm aquelas informações. Ninguém parou para coletar aquilo. Então, eu já tive situações não urgentes, né, em que eu falei: "Gente, vamos fazer o seguinte, já que a gente não tem os dados para tomar essa decisão, vamos começar a coletar esse dado pelos próximos 30 dias, depois a gente senta e a gente decide", porque a gente não sabe realmente
o que a gente está fazendo. Sim, sim, faz todo sentido. E aí, vou colocar, há 8 anos atrás, ô Gui, quando eu fundei a Ascendra, que era em planta tecnologia, eu tinha uma visão muito legal, que era esse gap entre o que eu tenho de dados e o que eu uso de dados. Uhum. Por quê? A gente via que e era muito normal, eu já vejo uma mudança nesse cenário, tá, mas era muito normal você ter empresas com 10, 15, 20 anos de dados dentro da sua solução ERP, e ela não utilizava esse dado ou utilizava de forma muito precária para tomar decisões. Uhum. Lá atrás, eu já pensava nisso, transformar dados em inteligência. A gente sempre tinha ali, e a Sendra implanta lá antigamente, começou muito disso, de apagar incêndio em sistemas ERP, que era muito comum. Uhum. Era sempre, era uma definição de processos que às vezes não eram feitas de forma correta, era Uhum. implementada de forma errada dentro do ERP, e você estava ali cercado de momentos e investia horas e horas para poder apagar incêndio dentro do ERP. E gasta uma energia muito grande para limpar os dados antes de poder usá-los, né. Então, acho que às vezes um trabalho que é legal que vocês imagino que vocês façam, é de fazer com que esse dado seja coletado já da forma correta, no padrão correto, para que na sequência ele seja exportado e já consiga ser analisado, né. Então, isso ganha um fluxo muito alto, né. Hoje em dia não, né, historicamente o maior gasto de energia de um analista de dados é ele limpando a base, conectando bases Fontes diferentes, diferentes. para depois conseguir analisar aquilo, do que efetivamente então assim, pô, lá na Axon mesmo, a gente há um tempo atrás, a gente começou a desenhar o nosso orçamento do ano, né. E aí a gente teve que, mudar as categorias, a gente teve que criar novas categorias financeiras, novos códigos ali dentro do sistema, e hoje é tudo 100%, já sai do sistema direto para o BI. Exatamente porque dados financeiros, etcétera, eu não quero que fiquem passando por planilha, porque a gente perde totalmente o controle daquela informação, né. Uma pessoa consegue apagar, consegue incluir, etcétera, né. Isso daí a gente vai ali para aquela ilusão do controle manual, ou você dá chance para o erro humano, né. Uhum, E outra coisa, e é retrabalho, né. Se uhum. eu tenho que passar para uma pessoa para ela ter uma manipulação, isso é retrabalho que eu tenho no meu Verdade, dia a dia, né. verdade. Mas eu acho que Pode deixar. quando você fala de todo esse ciclo que o dado segue, é um ciclo, contínuo, e é o que a gente vem buscando fazer de fato. É você tratar esse dado, você capturar ele das fontes que você precisa capturar, Uhum, e agora de uma forma você criar uma governança nesse dado e treinar a área final para que ela consuma esse dado. uhum, Então, Gui, ó, a gente estruturou aqui a sua governança de dados, está aqui os seus data lakes com informação do financeiro, comercial, marketing e tudo uhum, mais. Agora a gente vai te ensinar a consumir, uhum. porque você vai criar as visões que você quer, você vai interagir de uma forma conversacional com esse dado, né? O que eu percebo também que hoje, para quem já tem uma maturidade, não quer só enxergar um dashboard no BI, né? Quero fazer perguntas, né? Por Perfeito, que essa rúbrica aqui eu perfeito. teve uma distorção quanto ao valor da rúbrica do mês passado, né? Me justifique isso. Uhum. Então, eu acho que essa questão do dado, para quem já existe uma maturidade, ela já evolui para isso, né? Para que a própria pessoa consiga estruturar os seus dashboards e consiga interagir com Minha esses dados, né? minha aula ontem na Conquer sobre análise de dados foi exatamente sobre as diferentes análises, né. Então, sair da análise desde a análise, descritiva, que aí é o dado mais bruto ali, passando pela parte diagnóstica, que é entender, questionar, né, "Mas por que que isso aqui tá assim? Por que que isso aqui tá assado?", né. Depois partir, pra uma análise preditiva, então se esse aqui é o meu dado bruto, já identifiquei aqui, por exemplo, sei lá, faturamento. Se o meu faturamento médio aqui é tal, e eu já entendi o porquê, o mês que vem, como é que será que vai ser? E aí eu tenho a parte da análise prescritiva também, que é sugerir mudanças e ações para que aquele dado
seja conectado ao que eu estou prevendo, né? Então, todo esse processo de análise, ele é para conectar com a ação. Se Sim. você olha os dados. Então, por exemplo, eu fui diretor de expansão da EMA, que é uma distribuidora que eu sou sócio lá no Sul. E depois eu passei por um outro desafio dentro da área de pessoas lá dentro. E uma coisa que eu achava legal deles lá, que eu aprendi lá, é que eles tinham, né, tinham as metas e os indicadores ali enfim, é uma empresa extremamente data-driven, foi muito legal. Primeira reunião que eu participei era cada gestor da sua área apresentando os números da sua área. Tipo, análise, Bacana. explicando por que que aquilo aconteceu, o que que vai acontecer. Cara, Isso é eu raro. fiquei Isso é assim, falei: raro. "Uau, que legal, que empresa legal". Aprendi muito lá. Eh, e uma coisa que eu achava legal era, se você não bate a meta você tem lá, sei lá, vamos supor que eu tenha ali 4 objetivos dentro da área de recursos humanos e departamento pessoal. Então tem lá, eh, f tem, eh, horas extras, eu tenho, as pessoas, né, demissões, volume de demissões, eu Sim. tenho, enfim, profissionais em cada área e tal, eu tenho ali 4, 5 indicadores. E aí, eu não atinjo aquele indicador por 2 meses seguidos, eu tenho que fazer eu sou obrigado a montar um plano de ação. Legal. Não quer dizer que no terceiro mês aquilo vai ser resolvido, mas eu preciso pelo menos montar um plano de ação para dizer se vai, se não vai, o que que a Sim. gente vai fazer de diferente, porque assim, Afinal, o turnover custa caro, né? turnover é caríssimo, caríssimo. A gente até depois de algum momento, a gente começou assim, se a gente for entrar nessa parte de dados de gente, Vai meu amigo, dá pra gente fazer um podcast só só disso disso, né? tranquilamente, É, né. daí. Porque aí você tá olhando o turnover tá acontecendo. A gente até começou a dividir, ele é líquido ou ele é bruto? E aí isso não existe, né, a gente que inventou, né. O que era o turnover Essa líquido? eu fiquei curioso, que eu nunca ouvi mesmo, Cara, o não. turnover líquido é essa pessoa que saiu, eu eu queria que saísse, sacou? Ela pedindo demissão ou eu demitindo. E o bruto não, essa pessoa eu não queria. Independente se eu demitir ou ela pediu pra sair também, né. Eh Então ainda tem essa diferença, né? tem, não. Aí a gente pode brincar com os dados, Isso. né. Eu acho que isso é uma coisa bem legal. Você começa a criar cenários que são os cenários que fazem sentido para o seu negócio, para a sua realidade, né. Você pega os indicadores que existem no planeta, né, como é que as pessoas analisam, e é mundial, né. Eu até brinquei com a galera, brinquei não, né, eu trouxe um desafio para os meus alunos lá da Conquer, porque eles estavam muito assim, primeira aula sobre dados, depois a segunda, é muita informação, é complexo, né. E aí eu falei: "Gente, pega um notebook LM, baixa que é uma ferramenta de IA muito legal para estudar", e vários deles não conheciam, vários já conheciam, beleza. Vai lá no YouTube, pega uns 10, 15 vídeos mais assistidos do Shark Tank, seja o Brasil, seja o internacional, joga lá e pergunta quais são os dados que os sharks querem saber no pitch, ou o que se apresenta. É faturamento, é margem, etc. E agora você vai pegar aquilo e vai falar um pouquinho do seu negócio e vai perguntar: no meu negócio, quais eu preciso saber? Sim. Pronto, você já deu um baita É pontapé um inicial. É um insight ali que insight você. maravilhoso. Hã. E você faz isso em questão de 30 minutos. Em 30 minutos, você vai ter, assim, e os Sharks, por mais que seja um programa televisivo, a gente sabe que ali tem coisas que não são muito Sim. reais, etc. Mas as discussões, o pitch e os questionamentos deles são perfeitos. Hã. E é uma Cara, base boa pra você partir daí, né? muito, É uma muito, base boa pra você muito. partir daí, né? Então, assim, não tenho ideia do que eu vou. Cara, simples. Vai atrás de quem tá fazendo isso, né? Sim, sim. Ô, Gui, se eu fosse colocar aqui então, qual o principal motivo entre ter dados e não usar dados? Se era ferramenta, se era cultura ou se era processo. Eu já vou voltar à minha, que eu acho que é tudo junto, né? É, São todos. Não adianta você escolher um ir bem se o outro não vai, né? perfeito, Você tem que perfeito. ter isso. Até porque a cultura ela ela interessa para que todas as áreas tenham, né. Se você tem uma área que tem processo e eu tenho, e a outra não, eu acho que isso é muito da cultura de dados É que isso. você trouxe que precisa ser implementada, né. Bom, evoluindo um pouco aqui na nossa conversa, você trouxe um ponto muito legal,
que não adianta nada eu ter dado, eu mostrar esse dado e eu não ter uma decisão sobre esse dado. Uhum. O dado está ali, o dado é para eu ter uma decisão, é para eu seguir um caminho, eu ter uma ação, eu Perfeito. ter Validar uma estratégia. validar uma estratégia. Então, existe uma diferença muito grande entre um dashboard bonito, Uhum. que você quer ver um dashboard bonito, e a visibilidade real disso no negócio, né? Então, às vezes, e eu já vi, eu quero a sua opinião sobre isso também, né? Empresas que têm um dashboard bonito disponível ali, mas esse dashboard às vezes não traz uma visibilidade do negócio, Uhum. ou não traz uma ação que eu tomo em cima desse número. Então, é muito importante esse caminho que você trouxe de entender o que são indicadores reais que vão medir de fato o seu negócio e que a partir desse indicador você consiga tomar decisões e planos de ações em cima desse número, né? Uhum. Não adianta eu pegar. Você pode ter uma base do que o pessoal utiliza, do que o pessoal enxerga, mas eu tenho que trazer isso para a realidade do meu negócio, né? Perfeito. Cara, a gente, assim, para mim um dashboard, ele é um produto de dados. Ele é uma entrega, né? Então eu entreguei para você um dashboard, é um produto. E como um produto, ele tá em eterna evolução, ele tá em eterna melhoria. Mas quem que vai melhorar esse produto? É o analista de dados? Não é, cara. É o cara da TI? Não é. Quem vai provocar a melhoria desse dado é o usuário do dado. É o cara que tá olhando ali e fala assim, cara, com essa informação, desse jeito eu não consigo tomar a decisão que eu preciso. Eu preciso ver mais isso, ou essa informação tá me atrapalhando, ou a forma com que eu tô visualizando não tá legal. Então hoje, por exemplo, já participei de uma vez de uma reunião de conselho em que foram se apresentar o faturamento. Assim, slide 1, né? Faturamento. E aí, cara, o faturamento estava alto, baixo, baixo, alto, alto. Eu falei, caramba, mas vocês não têm um produto que é contratualizado? Vocês não deveriam ter tanta variação de faturamento, né? Eu vejo isso às vezes em empresa que vende equipamento, que faz uma campanha, que faz isso. Serviços Exato. profissionais, Se alguma você coisa tem assim, né? ali um serviço de LTV longo, de recorrência, seu faturamento ele deve caminhar num certo estrutura. Aí eles, não, é porque aqui, ó, olha aqui embaixo, ó. Tá por ordem de grandeza. Então, aqui, ó, maio, depois foi agosto, depois aqui é setembro. Eu falei, nossa, eu não consigo ver o faturamento assim, da forma como vocês estabeleceram. Eu não quero ver do maior para o menor. Eu quero saber de janeiro até dezembro. Essa é a forma Sim. do planeta de olhar para esse dado. Então, a forma com que o dado está exposto, ele ajuda ou não a forma com que você vai tomar a decisão em cima daquilo. E é uma Exato. eterna melhoria, porque conforme Sim. você vai precisando. E aí, por que eu acho que a cultura do dado ela é muito importante? Porque você ter sistema e você ter processo, mas você não ter ninguém para olhar aquilo, para tomar decisão em cima daquilo, para questionar aquilo, aquilo ali em algum momento vai estar engavetado ou ele vai ser Sim. uma coisa bonita para mostrar quando alguém for visitar. Só Né? para falar eu tenho, né? Eu Exatamente. tenho, eu utilizo, né? Vai uma pergunta difícil aqui, depois eu vou responder qual foi a minha, sabe, Gui? Você lembra qual que foi o primeiro dashboard que você teve e como isso mudou a forma que você analisava ou tomava decisão? Não precisa nem ser o primeiro, se você não se lembrar, tá? Pode Uhum. ser o que mais te impactou. Cara, eu tô tentando lembrar aqui, porque faz muito tempo que eu, assim, eu sempre fui um cara meio planilheiro, né? Então Sim, eu montava, eu não era aqueles dashboards de hoje em dia, né? Mas era o gráfico, né? Então eu sim, transformava o dado em gráfico para eu poder fazer a pergunta para ele. Eu não consigo fazer pergunta em cima de uma coluna com 300 mil informações, sim, sim. onde eu não tenho máximo, mínimo, média, moda, tendência, outliers. Eu não consigo ver Sim. nada naquilo, né? Então a hora que eu jogo isso para um gráfico, eu já consigo começar a tomar a decisão. Eu lembro que quando eu abri a Axon, eu eu tinha o meu irmão, né, meu irmão foi um cara que me ajudou muito, né, no início, e me ajuda até hoje, mas aquele foi um momento que eu precisava mais, né. Hoje a gente mais se aconselha do que, né, participa tão fortemente assim. E ele era um cara que tinha passado por uma formação financeira,
ele era controller. Então, quando eu abri a Axon era redondinho financeiramente, tinha tudo, sabe? Já nasceu certinha. Já nasceu bonitinha. E aí, o que eu tive que implementar foram dados comerciais, de vendas e tal, que historicamente a gente não tinha. Então, aí eu comecei a analisar quem eram os produtos mais vendidos. Você sabe qual é o produto mais vendido. Você tá lá com a barriga no balcão. Mas eu não tinha ideia de que era 47%. Falei, uau! Metade Uma da SKU, eu venda. tenho 95. Uma Sim. representa 47% do meu faturamento. É É muita porque é o maior coisa. ticket. Aí vamos ver como é que ela tá de tendência. Ela tem crescido ou ela tem caído? Ah, ela tem crescido. Ela substitui um outro produto. Assim, e aí você começa a entender aquilo e você começa a pensar pro futuro, né? Aí Sim. entra a parte preditiva e prescritiva. Eu falei, caramba, esse aqui é o. Se isso aqui tá acontecendo dessa forma, então eu provavelmente vou aumentar o meu ticket assim, assim, assado. Sim. Eu vou melhorar assim, né? Então, assim, Eu vou foco comprar mais para ter um absoluto custo nisso. menor nisso, que eu sei que eu vou rodar. Milhares de coisas acabam surgindo a partir de uma simples informação, que eu já tinha meio que na minha cabeça, mas a hora que ela é documentada para mim, ela aciona alguma parte do meu cérebro que acho que deseja fazer alguma coisa com aquilo, Sim, né? sim. Então acho que essa tal da inquietude para melhorar, conectada com a cultura de dados, ninguém te segura. É isso mesmo. Eu acho que você traz uma visão, o que me gerou muitas interrogações e me deu muito plano de ação na Sendra também, foi ao momento que eu tinha lá. Hoje, lá dentro, a gente tem as pessoas, é o nosso custo mais caro dentro da empresa, Uhum, né? uhum. Então, nós temos Como 40, uma boa empresa de serviços, né? como uma boa empresa de serviço, exatamente. Então, nós tínhamos lá 40 analistas, e o custo ocioso de uma hora de um analista desse é um custo caro que eu tenho. A Uhum. partir do momento que eu comecei a olhar e falei, o primeiro, vamos construir para entender como que está essas horas ociosas, horas trabalhadas, as horas de retrabalho. Perfeito. E aí, Gui, ali foi me dando uns insights, porque eu pegava muito desenvolvedor sênior, a gente tinha uma quantidade alta de hora para entregar, e muito desenvolvedor sênior, analista sênior, tendo horas ociosas, 20% de horas ociosas no mês. Uhum. Analista júnior tendo horas ociosas também. Caramba. A gente foi olhar isso daí e falamos, para a gente escalar isso daqui é o que a gente precisa contornar, a gente precisa gerenciar isso melhor. Perfeito. E obviamente, a gente é parceiro de nossos clientes, né? Então, se tem um incêndio, a gente vai fazer de tudo para ajudar. Uhum. Mas isso trouxe tantas estratégias que virou um objetivo estratégico da empresa. Perfeito. A gente trazer essa cultura de dados e essa organização, e a partir de como a gente começou a medir isso, o Gui, a gente começou a desenvolver produtos internos. Então, se eu tenho 40 analistas desenvolvedores, 40 pessoas ali, e eu tenho projetos que estão bloqueados, eu tenho projetos que estão parados, ou a especificidade desse cara, eu só vou ter hora para ele mês que vem, mas mês que vem ele inicia um projeto. Então, para toda essa gestão de pessoas, a gente começou a desenvolver produto interno próprio. Então, se ele está ocioso, a gente se organiza para ele trabalhar nesse nosso produto. Uhum. E a gente vai gerando, e a partir do momento que ele voltar para umas agendas ou para algum projeto, a gente volta ele para o produto um pouco ou traz outro. Então, a gente conseguiu ali dentro, através disso, dessa análise de pessoas, ir direcionando melhor. E outra, eu faço uma rotação de conhecimento. Então, eu tenho stacks tecnológicas que às vezes a pessoa fica tão imersa num projeto que ela só vai entender dessa stack. Quando eu mudo ela um pouquinho para esse projeto interno, ela vai começar a trabalhar com outra stack, ela consegue enxergar um outro negócio. Então, assim, isso para a gente, olhar para E o isso, ser humano gosta de trabalhar com coisas diferentes coisas também, né? Isso diferentes. ajuda no engajamento como um todo, né? Isso, igual a gente tá falando desses meninos novos que vêm aí, né? Ele não quer ficar parado em uma coisa só, né? Exato. Ele tem muito gás para aprender, Ó, né? uma coisa é fato, gente boa a gente tem que dar desafio. Senão É vai isso. embora. Vai tá? embora. E eu brinco, né? Tem uma frase lá que eu prefiro segurar o cavalo do que empurrar o burro, sacou? Hum. Então eu prefiro ter funcionário que eu tenho que segurar, que eu tenho que falar calma, que eu tenho que falar, "Pô, não pode fazer isso", do que gente que eu tenho que ficar toda hora falando assim, já fez, pô, vamos fazer isso, sabe? Então, vão existir os dois perfis sempre, né? Sim.
mas entre uma preferência, eu prefiro o cavalo do que o burro. Eu também, tá? O burro é um animal, tá? O burro é um animal. Sim, É. sim, sim. Eu queria puxar o gancho aqui também, Gui, para um ponto muito importante que você trouxe, é que a gente começa a trazer que a gente precisa do dado, a gente começa a trazer uma visualização de que eu tenho dado, Uhum. então eu tenho e eu preciso do dado. Agora, como eu faço? E aí eu vou colocar por experiência própria, que eu acho que você vai poder complementar muito isso. Às vezes, o empresário, o gestor ou quem quer que tomou essa decisão acha que é comprar uma ferramenta. Uhum. Então, eu tenho dado, eu preciso do dado, agora eu vou comprar uma ferramenta. Mas ela esquece que antes de eu comprar uma ferramenta, eu preciso dessa cultura de dados, Uhum. eu preciso entender como que esse dado vai ser útil para a minha empresa. Eu preciso até entender se o processo está gerando o dado correto, né? Uhum. Se você for olhar, você como professor agora, tá? Uhum. Como professor ou conselheiro, também acho que Tá. serve. Hoje eu vi que você já colocou que na Conquer você ensina um pouco disso, né? Sim. De você olhar para o processo, olhar para aquele dado e olhar como aquilo serve para a minha empresa, né? Então, o que que você aconselharia e o que que você ensina hoje para isso, tá, Gui? Para a pessoa não chegar e ter ela tem a consciência de que ela tem o dado, ela tem a consciência de que ela precisa do dado e ela simplesmente compra uma ferramenta. Uhum. Ela vai se frustrar, né? E assim, sinceramente eu não entendo o que a ferramenta vai fazer ali, né? Eu acho que assim, hoje existem, assim, até porque quanto mais ferramenta você tem, mais confuso às vezes ficam a organização disso, enfim, acessos e custo, enfim. Então eu acho que ferramenta obviamente que ela é importante, mas conhecimento de como usá-la é mais ainda, né? E, Boa. e assim, eh, como dica, assim, né? Pensando nisso virar algo dentro do seu negócio, vou bater de novo na cultura, porque se o seu time, se as pessoas que trabalham com você não veem que você toma as decisões que você toma baseada nas informações que você coleta, elas não vão se importar com preencher corretamente, elas não vão. Assim, melhor exemplo tenho lá uma ferramenta. A hora que eu vou olhar aquele dado para tomar uma decisão, eu vejo que aquela informação está incompleta, que ela está mal preenchida. E a partir daquele momento eu exijo que seja feito uma melhora nesse processo. Se houver uma melhora nesse processo e eu não analisar aquele dado, daqui a pouco ele vai piorar de novo. O processo ele morre ao longo do tempo, né? Ele só sobrevive quando existe essa cobrança, essa análise daquela informação. Então, vou dar o exemplo aqui já tive muitos negócios e um deles foi na época do Covid, a gente tinha as bancas de teste, né, de Covid. Ó, essa eu não É. sabia não. Esse aí é uma história à parte, é que a gente cara, tava tudo a gente mexe com a área hospitalar e a área Sim. hospitalar meio que fechou, assim, né, era só Covid, não tinha mamografia, né, ninguém ia fazer exame de rotina, ninguém ia fazer cirurgia eletiva, não fazia nem muito sentido isso, né. E e aí num período a gente acabou comprando os testes de Covid, e aí não foi uma boa negociação, a gente acabou tendo que transformar aquilo em serviço. Então a gente queria vender os testes, mas não dava mais. O nosso preço tinha sido, a gente comprou na alta, né. E aí a gente teve que transformar aquilo em serviço para ver se a gente ficava no zero a zero pelo menos. Esse era o nosso objetivo, né. Era uns 1.000.000 de prejuízo, né, e a gente tinha que a gente saiu do 1.000.000 de prejuízo para acho que uns R$ 17.000 de lucro Ó, em 1 ano e meio. caramba, é a capacidade de reagir, De né? reagir, de ter que se virar. E aí, dentro dos nossos postos, a gente tinha as nossas enfermeiras que elas coletavam informações dos pacientes. E num primeiro momento, elas coletavam basicamente a anamnese ali, idade, nome, etc. São informações fundamentais pro exame. E depois a gente falou, como ela era o nosso principal ponto de contato, a gente precisava que elas coletassem também dados comerciais pra gente. E uma das perguntas-chave era onde que eles tinham ouvido falar, ou como é que eles souberam, como é que eles chegaram até ali. Sim.
Por quê? Porque a gente tinha diferentes propagandas. A gente tinha o Instagram com patrocinado, a gente tinha placas numa outra avenida da próxima. Então a gente queria saber o que estava funcionando. A gente queria Sim. metrificar isso. E a fonte de metrificar isso eram as próprias enfermeiras. E aí a gente começou a entender que o melhor trabalho que a gente podia fazer era de sinalização nas próprias vias públicas. Ó, Porque ficava um pouquinho escondido esse nosso teste de Covid, ele ficava um pouco abaixo, assim. Então, quem passar de carro, é como se você estivesse passando ali na L4 e tem aquele sim. posto ali embaixo, por exemplo. Sim, sim. Se tiver alguma coisa diferente ali, Você você não não vai vê. perceber. Agora, se tiver um monte de placa desse lado e do outro, aí as pessoas vão. E aí a gente falou, cara, tô gastando uma nota aqui com o Google Ads. Vou E aí, direcionar e esse aí, valor para a aí quando placa. você vai olhar, das 82 pessoas que passaram, 3 foi do Google. Ó, você tem que É dinheiro no dados é dinheiro sim, no bolso, meu sim, amigo. sim. E aí, o Gui, você coloca isso, é a diferença de agir e reagir, né. Então você, através dos dados, você tinha uma situação ali que você, através dos dados, você conseguiu medir e agir antecipadamente, né. Uhum, Você antecipou a sua ação, direcionou, obviamente, um orçamento de algo uhum. que não funcionava para algo que funciona, Perfeito, né. exato. É. E aí, ô Gui, eu acho que eu trouxe esse ponto aqui do agir e reagir, porque eu acho que complementa isso que você falou. Se você tiver sempre apagando incêndio, sempre no modo de apagar incêndio e sempre no modo do reagir, é muito provável que você vai caminhar pro caminho de muitas empresas no Brasil que não sobrevivem, né. Uhum, Se você não entrar no modo de ação, se você não, antecipar, se você não se antecipar aos problemas que vêm surgir, obviamente, reação é igual esse caso atípico que você passou, você trabalha com saúde. uhum, Se eu tenho uma pandemia ali que eu mudo todo um ciclo, uhum, eu preciso reagir. uhum. Isso não é algo que Aquilo foi loucura, é. é, Eu virei, na época da pandemia, eu virei financeiro, cara. Eu não era vendedor mais, né? Eu não era gestor. Eu cheguei para minha equipe e falei, graças a Deus, eu tinha transformado todos os nossos computadores em notebooks. Eu tinha contratado uma empresa para deixar tudo na nuvem. Então eu tinha investido em tecnologia no sim. final de 2019 ali, no segundo semestre de Aham. 2019. Então quando veio a pandemia, inclusive essa empresa me ajudou muito. Todo mundo foi para sua casa e tinha acesso ao nosso RP, as coisas estavam funcionando, né? A vida continuava ali, cada um no seu cantinho. Eh, e aí eu virei, cara, eu virei financeiro, porque qual que era a questão? O que que eu tenho a contas a pagar e contas a receber. Contas a pagar, contas a receber. Eu tinha um monte de coisa para pagar e eu tinha um monte de coisa para receber. O que que começou a acontecer com as coisas que eu tinha para receber? Os clientes não pagavam. Sim. Ou me ligavam e falavam, Gui, os 3 próximos aí eu não tenho a menor condição. Hã. Minha clínica tá fechada. Fechada. As clínicas de radiologia fecharam as portas durante 3 meses na pandemia. Então, eu tive que ir para a indústria e falar, É cara, uma cadeia, eu né. não tenho, eu não A tenho como clínica não pagar. pode me Eu pagar não tenho como e eu não pagar. posso pagar Vocês você. são o maior de todos aqui dessa brincadeira, né? É uma empresa de, Sim, sei lá, quantos bi de doll. sim. Então eu falei, vocês vão ter que segurar essa bronca. Eu tenho fluxo de caixa e tal. Meu fluxo de caixa ele serviu muito para não demitir ninguém. A primeira reunião que eu fiz com a galera, eu falei, gente, não sei como é que vai ser isso aqui. Mas independente de qual for a situação, a gente é muito cuidadoso financeiramente. Isso, inclusive, graças a toda a história ali do meu irmão, do meu pai, etc. A gente promete para vocês que os cargos de vocês serão mantidos. E depois que a gente sair dessa crise, a gente vai ver se o negócio continua existindo, se não existe, se a gente vende outras coisas, porque era uma incerteza. Sim, A incerteza dói, né? Ainda hã, mais para quem toma decisão com dados. sim. Aquele era um momento que eu não tinha Não como ter era o uma dado que vai análise. te dar Eu não isso, tinha né. nenhuma previsibilidade, Sim, zero, né? E aí, conforme as coisas iam acontecendo, a gente ia vendo também nos outros países, a gente ia se adaptando. Mas depois desse ciclo, a gente teve um ciclo muito ruim, que foi do segundo semestre de 2020 até o primeiro semestre de 2021, que foi falta de produto. sim. As indústrias estavam também fecharam. Fecharam. Depois, time Ou reduzido. diminuiu, né, não Ah, ia produzir se não cara, sabia o tinha custo incerteza, de né. importação elevou Hã. absurdamente. Falta de container. E a gente começou a ter
não ter produto para entrar no mercado, abriu espaço para concorrência. Então, assim, depois recuperamos. Então, foram 2 anos ali muito complexos nesse sentido, mesmo para quem atua na área médica, Sim, né? sim. Porque a área médica ela é muito vasta, né? Então, eu atuo em nichos da área médica e o nicho da área médica que estava sendo priorizado naquele momento era de combate ao Covid, né? Sim, Então, eram sim. os respiradores, era a parte de UTI, era cama, era leito, que a gente também tinha, mas adivinha? Acabou. É, O mundo inteiro precisava. Se fosse uma crise Brasil, teria ficado milionário. é. Mas os Estados Unidos, a fábrica é nos Estados Unidos, a outra é na China, a outra é não sei aonde. A gente chegou a Todo receber. mundo consumiu Cara, a muito. gente Não recebeu sobrou. carta falando assim: não iremos oferecer nenhum produto. Vamos priorizar o mercado americano. Vamos salvar vidas americanas. É. O Gui, e eu queria. Eu acho que a gente já falou muito sobre isso daqui. Inclusive, vou colocar aqui essa discussão de fluxo de caixa e resultado líquido fica para um próximo podcast, mas ela é interessante para a gente trazer, sabe? Uhum, Porque eu ainda acompanho que muito gestor, o Gui, sofre com isso ainda, né? uhum, Eu tenho um puta resultado legal, eu tenho minha DRL fazendo todo sentido para o negócio, uhum. mas eu tenho um fluxo de caixa totalmente abalado, né? Então, eu acho que faz parte da gestão e os dados ajudam muito nisso, né? Para que isso caminhe e ande lado a lado, né? Perfeito. Evoluindo um pouco da nossa conversa aqui, eu acho que em algum momento, e isso é muito importante, eu queria trazer um assunto aqui para a gente falar um pouco sobre automação e IA na prática, aqui, tá? A gente sabe que hoje a gente tem, e eu observo isso em empresas que eu passo também, muita gente operacionalizando e pouca gente analisando, né? Então, às vezes o time ele despende um tempo enorme para realizar aquele processo, aquela operação, Uhum, e acaba não tendo um tempo, ou acabo que eu tenho que inflar o meu time ali para poder conseguir fazer essas análises, né? Então, quando a gente trata sobre automatização de processos, eu vejo. E lá na Cedra a gente tem uma questão muito legal que a gente fala da jornada do operacional ao analítico, legal. que é: vamos olhar para os seus processos repetitivos, Uhum, vamos olhar para aquilo que seu time dedica muito tempo e vamos ver, e provavelmente tem uma forma de você automatizar isso. uhum, Porque aí você libera o seu time para trabalho mais analítico do que operacional, né? uhum. E eu queria ouvir o de você. Hoje você pratica essa automatização? Como que você olha para isso, Gui? Legal. Eu acho que assim, eu tem uma frase que eu gosto, né, que é para antes de escalar, você tem que fazer o que não é escalável, né? Que é isso, é olhar para processos, é olhar para estrutura. Eu confesso, cara, tô até pensando aqui nos negócios que eu tô mais no dia a dia, eu peco em exemplos de automação. De automação. Eu vejo, assim, de automação mesmo, de mais em API mesmo, de Uhum. coletar dados aqui e jogar para a nuvem e ele me expor. Esse eu tenho certeza que ele é automático, inclusive a cada 2 horas, se eu entrar aqui, já está atualizado como é que estão as nossas vendas, como é que está o nosso estoque e afins, né? Eu sei que nessa parte a gente está bem automatizado. Eu sei que dentro do CRM também eu tenho bastante automação. Por quê? Porque o vendedor foi lá, a gente tem primeiro, né, de novo, vai olhando para processo. Então, eu tenho um fluxo já definido de follow-up. Então, entrou lá no sistema, cadastrou o cliente, emitiu uma proposta, aí ele já automaticamente gera uma tarefa. Dessa tarefa, você já se gera uma outra. Quando ele vai concluir, por exemplo, concluiu o negócio, perdi ou ganhei, independente disso. Ele já gera uma nova tarefa perguntando o motivo da perda, por exemplo. Ele já Sim, dá legal. opções pré-selecionadas. Então, às vezes, eu trabalho muito, não necessariamente na automação, mas garantindo que, mesmo que eu faça um trabalho manual de coleta, eu foco muito para que aquela informação, ao longo do processo, ela tenha sido dentro de sistema, né? Então, eu posso colocar campos obrigatórios, eu posso trabalhar com campos pré-preenchidos que também me ajudam. Daí, eu posso conectar do pré-preenchido a alguma informação em aberto. Então, por exemplo, motivo de perda que seja de um negócio. Aí o cara coloca lá, concorrente, né? É uma das opções pré-cadastradas, porque essas opções
pré-cadastradas, na hora de eu fazer uma análise, eu consigo ter uma pizza ali de tipo, ó, concorrente é 32%. Então é onde eu estou sofrendo mais. O outro é portfólio, por exemplo, pode ser. Então eu não tenho um produto específico para entregar para aquela demanda. Faltou eu conseguir compor um portfólio legal para fazer aquela venda. Se eu tiver muita venda que eu estou perdendo por falta de portfólio, eu preciso buscar novas linhas. Isso- E aí, no texto, eu vou entender o que está faltando. E Porque só o portfólio não está me dizendo. e isso é legal, o Gui, como que a gente conecta o que a gente falou do processo ao dado. Se você Exato. não tivesse isso no processo, você Exato. não ia ter esse E vai dado. afunilando, né? Vai Vai afunilando. É vendas totais, vendas perdidas, motivo de perda, perda tal, por que que perdeu. Aí lá na ponta eu Ah, consigo decidir. Eu consigo sim. falar, tá. É Senão eu isso. só tô vendo dado descritivo. Sim. Guilherme, você tem uma taxa de ganho de vendas de 18%. Legal. Aí eu preciso me perguntar o porquê que eu tenho 18%. Onde eu perco esses Era outros? melhor? Piorou? Algum vendedor meu é mais, o outro é menos? Então, Sim. assim, aí eu começo a investigar um monte de coisa. E aí, às vezes, é nisso que as pessoas percebem que tá faltando informação para Sim. tomar a decisão, né? Sim. E dentro da parte financeira, eu acho que deve ter algumas automações ali com bancos, etc. E na logística, a gente tem uma que é legal, que é já é conectado numa análise prescritiva, que é a questão de estoque. Então, eu tenho histórico de vendas, quanto que cada produto sai, eu tenho curva ABC e eu tenho curva XYZ. Então, ABC é de volume, XYZ é de variação. Variação. E aí eu tenho esses dois indicadores conectados com o que eu preciso ter para cada família, quanto que eu preciso ter de estoque programado, e aí ele vai me sugerir compras Ah, sim. automaticamente. Então ali é uma área também que, se eu tivesse que fazer isso manualmente, um por um, ia me dar muito trabalho. Então as sugestões de compras já são todas feitas por sistema. Legal, legal. E aí a gente vê como é que é essa conexão, né? Porque você não tira dado de processo bagunçado e você não automatiza processo bagunçado. Uhum. Então, tudo quando você vai ver, começa ali dentro do processo, É né? tipo assim, né? Você tem um carro ali, você fala assim, cara, a gente precisa acelerar esse carro. Esse carro aqui, ele tem que ser a 150 km por hora daqui a 3 segundos. Só que ninguém parou pra perceber que tem uma parede na frente do carro. Então, assim, ele vai acelerar, mas ele vai dar de cara na parede, sacou? É isso que é não olhar para os dados, né? Para isso, como isso vai perfeito. ser Boa gerido referência. antes de automação, né? Sim, sim, sim. Porque essa parte também, eu acho que ela é um mundo a ser explorado. A gente às vezes chega no que a gente está inserido e os gestores ou a pessoa que está do outro lado enxerga que esse processo de automatização é um processo caro. Mas Uhum. ele não é um Não. processo caro. Ele é um processo que ele te dá um retorno sobre o investimento muito grande. Uhum. Eu tenho uma empresa Expansio, inclusive abraço Marcos Bretones, é muito meu amigo, e a gente apoia eles há algum tempo com sistemas de tecnologia. Legal. Eles trabalham Gui, com regularização imobiliária. Então você vai abrir ali uma empresa, você vai abrir uma academia, todo o processo de regularização, habits, Uhum. licença de corpo de bombeiro, licenças diversas que a gente sabe que tem uma complexidade de fazer, Perfeito. que ele faz todo esse processo, sabe? E aí, ele tinha uma pessoa que ficava olhando mais de 40 sites, então olhava Corpo de Bombeiros Bahia, Corpo de Bombeiros DF, Corpo de Bombeiros São Paulo, e ela tinha ali 100 processos. Ela precisava pegar esse processo, ela precisava entrar site a site, e ela precisava ir consultando e gravando esse retorno. E eu falei, aí um dia Loucura. é loucura. E isso nasceu de um almoço mesmo, tá? Uhum. Eu falei, não, Marcos, isso daí pode ser automatizado, é um processo repetitivo. Uhum. Aí ele, João, não tem API, não tem. Eu falei, mas existem formas, tá? Existem formas. E aí ele veio, né? Foi um questionamento dele, mas em questão de valores, são projetos caros? E quando a gente foi mostrar para ele a realidade, hoje todas essas automatizações, todas essas consultas e mais 40 sites, é tudo automatizado. Uhum. Não, e você liberou para ele um desafio que é gigantesco. Não tô nem entrando no mérito aqui da parte de pessoas, tá? Mas um grande desafio que provavelmente ele tinha era de
eu não posso vender mais 15 desse aqui, porque eu não É, tenho mão de obra para fazer. é, sim, Aí você agora é infinito, ele pode crescer o quanto for, né. sim, Então, esse movimento de automação, assim, por exemplo, na Fortuno, que é um negócio nosso, que inclusive fica aqui no prédio, que é de contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária, a gente faz dashboards, a gente tem sido um player importante na decisão dos empresários, esse é o nosso grande objetivo ali, né, como empresa. E e o desafio nosso de escala está muito conectado a isso. sim, Cara, eu preciso de automação, porque não tem como, a cada novo cliente que entrar aqui, eu ter que montar um time novo, né, uma sim. equipe nova e, assim, daqui a pouco eu vou ter 150 Em funcionários escala, né? e é uma loucura, É, cara, sim, gerir tudo isso de gente, né. Então, eu preciso ter processos ali, desenhados e dentro do possível automatizados. Aí a gente está falando de processos financeiros, processos que a gente faz isso para terceiros. Então, assim, se não for fazer isso com uma empresa que entende guardrails, que entende guarda-redes. todo o viés, né, de LGPD e etc., é um tiro no pé, né? Sim, Então, é muito legal. Já me deu um insight aqui da gente sentar e entender o que, que dá para fazer ali na Fortuna também. sim, sim. Inclusive, a gente tem caso de sucesso para financeiro, Uhum, tá, Gui? Um outro que a gente fez bem legal é toda uma automatização de fluxo de pagamento. Então, uhum. a automatização gera o pagamento, leva para o banco, busca no banco, faz a baixa no sistema RP e já faz a conciliação disso através da conciliação de extrato. Uhum. Então, hoje você já tem uma Legal. viabilidade para isso. Outra dor, conciliação de cartão de crédito. Essa a gente pegava Nossa. demais. E assim, será um volume de vendas Cara, essa a enormes. gente tem na Fortuna, por exemplo. É, É enorme. enorme. Então, você pegar e automatizar isso é o que você fala. E essa é a nossa visão mesmo. É trazer projetos que tenham um retorno sobre o investimento, né? Perfeito. Você consegue medir hoje isso. E uma coisa legal que a gente tem feito, a gente observa muito isso conversando com gestores, com empresários, que é a gente levar uns projetos, mas hoje a gente mensura ROI. Uhum. Para a gente já levar, apresentar o projeto, né? A gente apresenta o projeto com a proposta e, ó, do que a gente conseguiu medir, você teria um retorno disso daqui sobre o Uhum. seu investimento, né? Não, e assim, por exemplo, a gente vai falando aqui, eu vou lembrando, né, dos casos. Ali na própria Fortuna, a gente teve um processo de automação para a parte de chamados ali, né? Então a gente, tudo que o cliente manda para a gente de boleto, enfim, de informação, ele já cai automaticamente categorizado se aquilo é um contas a pagar, se aquilo é um contas a receber. Aquilo gera para a gente também uma noção de urgência, para qual data é aquilo, então para ele entrar num ciclo para as pessoas operacionalizarem. E agora a gente tem o tempo também de chamados, né? Quando a pessoa. Aí é dentro do WhatsApp, quando alguém questiona alguma coisa, quando alguém pergunta alguma coisa, qualquer cliente pergunte alguma coisa, aquilo começa a contar dentro da nossa IA ali, né? Do SLA que tem O SLA determinado. daquele atendimento, se ele foi resolvido já no primeiro contato ou não, que esse é um dos indicadores mais importantes que tem dentro do atendimento. Então a gente já. E aí, isso, por exemplo, qual que é o ROI disso? Cara, o ROI disso, obviamente, tá provavelmente em pessoas, né? Em eu não precisar de muitas pessoas para fazer trabalho operacional, mas está muito no churn, né, cara? Sim, Isso aqui é satisfação do é cliente. isso. Então, é, o ROI financeiro em cima de um LTV mais longo é maravilhoso, Sim, né? com certeza. E agora, sobre esse assunto, fica a dica, tá, pessoal? Não tente automatizar processos bagunçados, tá? O processo ele tem que estar bem desenhado, funcionando para que você consiga automatizar. Senão você vai ficar insatisfeito com a entrega, não vai gerar valor para sua empresa e você não vai querer ouvir falar mais de automatização. Avançando um pouco aqui, vamos para um assunto muito interessante que a gente tratou no nosso jantar com a AWS, e é um assunto que eu venho aí trabalhando com os gestores quase que diariamente, tá, Gui? É a utilização da inteligência artificial na gestão. A gente sabe que já tem muita coisa que é real e tem muita coisa que é hype, né? Uhum. Então você precisa diferenciar.
E isso para você utilizar ela de uma forma que você gera valor, né? Uhum. Porque hoje em dia a IA é uma realidade, mas ela não pode ser confundida como uma moda, né? Ela é uma Ela realidade, é. ela é veio para apoiar e veio para ficar, né? Uhum. Primeira pergunta que eu queria fazer, como que você usa a IA no seu dia a dia? Você usa, né, Gui? Você usa. Uso bastante. Como que você usa a IA no seu dia a dia como gestor, primeiro, tá? Cara, eu uso. Eu tenho ali meio que 3 plataformas, assim, que acho que são as que eu mais utilizo, né? O Notebook LM, que eu citei um pouco antes, agora, eu gosto muito dele, então, sei lá, eu tive recentemente que olhar um histórico de contratos, na verdade era um contrato e 45 aditivos, né? Aí eu tive que pegar todos esses aditivos e jogar o contrato lá e ficar conversando e tirar dúvidas, etc. Acabou virando um banco de dados importante para mim. E que tá lá, né, toda vez que eu precisar. Então agora toda vez que eu receber um novo aditivo desse contrato, eu já jogo ali para dentro e consigo entender o que tá acontecendo, né, na realidade. Então, Notebook LM, plataforma para estudo, para puxar informação do YouTube, para transformar em apresentação, em podcast, etc. É maravilhoso, né? Sim. Eu tenho o Perplexity, que é uma ferramenta que eu consigo buscar informação em tempo real, assim. Então, sei lá, os Estados Unidos atacou o Irã. É para ele que eu pergunto, sabe? O que tá acontecendo? Porque ele busca múltiplas fontes. Profunda, é uma pesquisa É profunda, né? muito legal. Então, a pesquisa de mercado. Tá legal. Pô, eu quero fazer um benchmarking, eu quero entender o que. Ó, eu tô agora com um projeto, por exemplo. Entrei essa semana agora num projeto, que é um projeto de produto farmacêutico, mas dentro do mundo da beleza, né? Cara, eu entendo pouquíssimo disso, né? Eu vou na Sephora com a minha esposa e fico ali esperando, Ah, com as torcendo. sacolas na Exato, mão. torcendo para que não gaste muito. Essa é a minha habilidade em Ah, relação a esse assunto, né? E, naturalmente, aonde que eu vou recorrer? Cara, eu vou agora no Perplexity. sim. Quem são as blogueiras? Quais são os produtos? Que é essa conexão entre o Founder-Led Growth, né? Que é o FLG, com a construção de marca. Como é que isso está acontecendo? Porque o projeto tem um viés nesse sentido. Então, o Perplexity é uma ferramenta que eu uso muito. E aí, eu tenho o ChatGPT e o Cloud, que eu acabei substituindo o ChatGPT pelo Cloud recentemente. O Claude, né? O Claudinho. Claudinho. E o ChatGPT eu uso às vezes para gerar alguma imagem, alguma coisa do gênero. Eu gosto da formação de texto dele, até sinto falta às vezes. E o Claude, como ele tem o co-work, ele estrutura ali para mim os materiais e tal, ele dá uma. Eu acho ele mais completo, assim, sabe? Isso porque eu não uso a parte mais hardcore Sim. ali de De coding, né? code. Embora já tenham me mostrado, já tenham meio que me ensinado, eu ainda não fui me aventurei por ali. Mas essas são as plataformas que eu uso muito pro dia a dia, assim, meio que, cara, pra quase tudo, Tudo, assim, né? né? Então, por exemplo, essa semana mesmo, terça-feira, eu tive uma reunião, eu não poderia participar, era uma reunião importante, tava num compromisso. Eu coloquei o Fireflies, que é uma ferramenta minha, que é um outra IA, então, agora, né? Que é uma ferramenta que participa da reunião, capta todo o áudio, resume para mim. Aí eu peguei aquele resumo, exportei ele em PDF, joguei ele no cloud e comecei a trocar ideia. E comecei a fazer pergunta. Enfim. E aí dali eu entendi o que tinha acontecido e o que eu precisava para o próximo encontro. Então, assim, Sim. ele literalmente multiplicou a minha presença, né? E me entregou dados com extrema precisão, né? Que eu acho que é um ponto muito importante. Como a IA ela tem movimentos, né? Ela tem indícios ali de. Eu esqueci qual que é o nome, né? Mas ela meio que viaja na maionese ali, Ela né? alucina. Alucina, perfeito. Eu sou cuidadoso em Sim. relação a isso, então eu tô sempre também checando se o trabalho foi bem feito, questionando algumas coisas. Sim. Aí erra com alguma, É, alguma frequência, né? Então, olhando para a gestão é um pouco disso. É como se fosse meu assistente pessoal, sabe? legal, legal. E eu acho que isso é bem legal, ô Gui. Eu vou só colocar aqui um ponto do que a gente veio nessa conversa. Você viu que a gente falou de cultura, falamos do processo, falamos dos dados, e agora com dados estruturados, eu tenho a IA trabalhando. Uhum, Justamente por isso, para perfeito, diminuir a alucinação. perfeito. Então, se eu tenho dado bagunçado,
eu tenho diversas, né? A IA é muito ampla, eu Uhum, tenho Deep Learning, eu tenho Machine Learning, uhum. mas se eu não tenho um dado estruturado, eu não consigo utilizar a IA porque é uma certeza de Não, alucinação, né? eu sou Nutella na IA. Você é o cara que, assim, IA não é uma novidade para Não, você, novidade. né? Essa Sim. questão de machine learning, etc., é o que vocês fazem, né, na prática do dia a dia de vocês. Eu sou um entusiasta ali, É né? As isso. coisas vão surgindo. Eu gosto de ser um meio early adopter ali das coisas, né? Sim. Então, o que surgiu e tal. Mas com a IA foi tanto que eu comecei a falar assim, cara, não quero saber qual é a nova melhor IA. Eu já É. defini aqui, esse aqui é meu time e eu vou com ele até o final. Sim, sim, tá Porque é certo. loucura, né, cara? São muitos É modelos, são muito. muitas É ferramentas, são muitas muito guru de soluções, IA te dando muito dica. guru de Cara, IA. monta o seu, eu brinco lá que é o cinto de utilidades do Batman, sacou? Eu preciso de uma ferramenta eh, pra me ajudar com a minha agenda, eu preciso de uma ferramenta para me ajudar com contratos, eu preciso de uma agenda que vai, um material que aqui vai me ajudar com pesquisa de mercado e acabou, sacou? Sim, Enfim, vai definindo ali o que você precisa é. e acha a melhor que vai te atender. Mas isso daí, ô Gui, a gente poderia ir para diversos caminhos da igual você Tá? falou, mas eu vou focar nesse assistente de IA que você Ótimo, trouxe. perfeito. Meu super estagiário. O seu super estagiário, exatamente. Eu acho que para o gestor, isso é a melhor ferramenta. Olha só, a gente utiliza lá dentro da Senda, aí eu vou puxar a sardinha para a AWS, Tem que porque puxar demais, porque eu vou te falar, eu fiquei impressionado naquele evento, cara. é muito bacana as soluções que a AWS proporciona. Hoje a gente utiliza lá interno o Amazon Quick, que é um assistente de IA. Uhum, Imagina que eu tenho os modelos de internet todos, um grande modelo ali, um LLM, uhum, e eu tenho um RAG, que é um treinamento que eu treino para minha organização. legal. Então ali eu tenho conectado meu e-mail, tenho conectado meu RP, tenho conectado o meu CRM, que a gente utiliza lá o HubSpot, Uhum. tenho conectado meu Gemini, o meu Não, Read, que faz a leitura você de tem o second brain ali, né? tudo. Tá tudo conectado. E ali, Gui, eu pergunto para ela, isso é uma atividade que eu tenho todo dia cedo, eu tenho um agente lá, Uhum. que é meu agente que eu criei, que é minha secretária, não é nem minha estagiária. Legal, legal. Então, todo dia ela olha para tudo que eu tenho de e-mail, de tarefa, de HubSpot, de negócio, Sensacional. de feedback, e ela me monta o roteiro do dia. Sensacional. Ó, isso daqui é o que você precisa trabalhar, isso daqui são as suas prioridades, e a sua meta é essa aqui. Se você fizer isso aqui, você já cumpriu sua meta do dia. E ela me dá embaixo uma pergunta: você quer que eu te ajude a preparar para a reunião tal? Não, isso aí é uma mãe, que você é uma É uma mãe. prefeita, a prefeita É uma da mãe. Sendra. É a Porque ela prefeita. diz até o que você. Ó, se você fizer isso aqui, tá resolvido e tal, né? É Isso, isso. inclusive, é muito bom pra nossa cabeça, viu? Sim, Que a gente tá eternamente assim, não fiz o suficiente e você fez pra caramba já, né? exatamente, exatamente. Ela deixa claro, e aí, obviamente, você treina ela, né? Você treina Claro. ela para olhar para você e falar: ó, eu não sou só trabalho, né? Eu tenho uma Justo. esposa, eu tenho uma filha, eu tenho minhas atividades físicas que eu preciso fazer. Você falou, eu tenho no cloud, aí você pode me ajudar aqui, você vai fazer uma consultoria aqui em tempo real. Eu tenho no cloud, eu tenho uma automação, só que ela é só no computador, ela não, se eu entrar no aplicativo, ele não aparece lá. Que ele olha o meu e-mail, ele olha a minha agenda e ele me dá todo dia, acho que 7 horas da manhã, meio que o que eu preciso fazer no dia. Legal. Só que ele só olha para minha caixa de entrada, ele não puxa tudo que tem de e-mail, ele não puxa, às vezes, um texto. Porque às vezes tem um prazo que tá num texto de um e-mail que eu já arquivei, porque eu tenho essa questão de gestão do tempo lá de organização, eu vou arquivando. O que tá na caixa de entrada é só o que eu não li, né, de Tá. e-mail. E o restante tá tudo arquivado em pastas de ações, né? Se eu preciso fazer ou se eu tô esperando alguém fazer. Basicamente, eu tenho essas duas pastas de e-mail, né? Ação minha, ação de terceiros, né? E e eu não achei tão efetivo. E eu também não Sim. fiquei me aventurando ali. O que você acha aí? Você acha que eu tenho que partir pro time da AWS aí para me ajudar com isso? Eu acho que faz sentido para você, tá, Gui? De tudo que a gente conversou aqui, é aqui em tempo real mesmo, Tá. né? Imagina que eu tenho lá dentro do Amazon Quick um Active Feed. Então ele olha para minha ferramenta de comunicação, olha para o e-mail. Se tem uma data ou um prazo no e-mail, ele vai estar lá que você precisa responder, Uhum. ele vai estar que você precisa tomar uma ação. Dentro dele, você consegue já criar os seus dashboards.
Então, se você tem um dado tratado, você cria um dashboard, você interage com ele. Cara, é uma ferramenta muito bacana. E vou ficar um compromisso aqui, tá? Eu vou providenciar uns créditos da AWS para você, para a Olha, gente fazer uma prova de conceito e a gente implementar, e você vai ver que vai se fazer muito sentido. E ele tem o app também, que você tá lá, né? Eu perfeito. recebo É, eu preciso de mobilidade. mobilidade. É, E ele é bem bacana, faz integração com todos. Hoje a gente está na era do MCP, que você consegue integrar diversas plataformas em uma única, aham, né? Mas ele tem diversas integrações nativas. legal, gostei. E ele é bem legal. E ele é um assistente de IA. Eu acho que ele, para o gestor, lá dentro eu faço coisas do tipo. Existe uma categoria financeira que nos últimos 3 meses ela seguiu um padrão e agora ela aumentou. Opa! Então, ó, analisa aí essas categorias Ele já financeiras, sinaliza isso pra você. já sinaliza. Porra, Aí eu crio agentes dentro dele. Então eu legal. tenho um agente que é especialista em projeto, eu tenho um agente que é especialista em financeiro, eu tenho uma secretária, eu tenho um agente especialista em marketing. Então esses agentes eu vou configurando para eles trazer informações daquilo. Sensacional, É muito bacana. É muito sensacional. bacana. Eu já tô querendo já fazer um quadro no YouTube de ir lá na sua empresa e você abrir esse capô aí pra galera, hein? O pessoal do Vamos. G4 tá fazendo uns vídeos bem legais, assim, de mostrar mesmo como é que eles estão usando na prática ali algumas estratégias de IA e etc. É, As portas estão abertas, tá? vou mandar uma equipe da Gen lá, cara. Pode mandar, pode mandar. Eles já vão uma vez por mês, né, Cecília? Já aproveita o Aí. momento lá. Inclusive, do Quick é um assunto que a gente gravou ontem Ah, com foi? eles. Ah, Não legal. gravamos nessa intensidade. Eu sou consumidor de caso real. Eu Ah, quero saber na prática, o que que você está fazendo? tá. Porque assim, falar que a tecnologia faz, falar isso, falar aquilo, quando eu começo a ver, É o real e o olha o que hype, ela me né? indicou. Aí eu falei, nossa, ela indicou aquilo pra ele, tipo, a nossa criatividade ela tem uma certa limitação assim, né? Então a hora que você começa a falar, eu começo a pensar, pô, às vezes aquilo não é pra mim ou Sim, e quando eu começo a ver no detalhe o que tá acontecendo, aí realmente dá vontade de ter, né? Você criou sim, desejo, sim, é o que é o desejo, grande né? desafio que você tem às vezes de vender um produto. Antes de vender, você conseguir criar desejo, meu amigo. Aí É duro, né? aí É você sofre difícil. a venda, Sim, sacou? sim. A nossa venda ela é tão consultiva que eu vou ficar com esses dois planos para próximos passos, tá? Eu vou, ao momento que você quiser lá, pode ir. Eu vou gravar um vídeo também para colocar no YouTube, já seguindo essa sua dica, e vou, ao momento, disponibilizar uns créditos para você testar, tá, Também, Gui? Sem criar nenhum também. compromisso. Você testa e vê se vai encaixar com o seu dia a dia, tá? Fechado. Bom, evoluindo um pouco aqui, queria puxar um pouco com você, Gui. Eu sei que a gente já falou bastante disso daqui hoje, mas que é o fator humano, né? Uhum. Tecnologia sem cultura é projeto que você engaveta, né? Uhum. E você deve estar muito acostumado, você trouxe até uma fala dessa no início, o Gui, ou foi a gente conversando um pouco antes, que às vezes você tem o insight, você tem o direcionamento, mas você não executa aquilo por algum motivo. Uhum. Ou seja, pelo dia corrido que você tem, ou que você, obviamente, não priorizou aquilo ali por algum motivo, né? E toda vez que a gente vai implementar RP, ou toda vez que a gente sabe que gera resistência, né? Nossa, implementar RP É, é duro, viu? e tudo mais, né? Processo, por É. exemplo. Você implementar processo, você implementar RP, você chegar com coisa nova, ela gera uma Uhum. resistência, ela gera uma Ninguém gosta de desconfiança. mudança, essa é a Ninguém real. gosta de mudança, É. né? E o fator humano é o que às Ele é vezes importantíssimo, é é. importantíssimo, né? Eu já tive acho que é uma das coisas que mais me deixou nervoso, assim, chateado mesmo, foi uma implementação de RP que a gente estava fazendo na Axon, cara, há muito tempo atrás, então deve fazer uns 7 anos, mais ou menos, né? E eu sentia que o que que acontece? Então, naquela época, eu já sentia que o meu ERP, ele era muito limitado na quantidade de dados que eu conseguia coletar, então eu conseguia mexer muito pouco naquilo, e ele não me apresentava. Foi a primeira vez que eu quis ter um dashboard. Ah, Foi cara, já descobri uma data, foi há uns foi há 7 anos 7 anos atrás, foi há uns 7 atrás. anos atrás. E aí me apresentaram, né, um profissional aqui de Brasília e tal. E ele me mostrou lá o dashboard, eu achei lindo, maravilhoso. A hora que a gente foi implementar isso na empresa,
Obviamente, né? Tem uma culpa do meu time também, mas eles eram muito ruins, muito incompetentes, né? Então a gente passou ali 4, 5 meses sem conseguir emitir uma nota fiscal. Ainda bem que eu Ah, estava com os dois sistemas simultâneos. Eu já tinha até sinalizado para cá que a gente ia cancelar. E no fim das contas, cara, eu desisti. Eu cancelei o contrato. A hora que eu falei que eu não queria mais, veio uma série de cobranças. Ah, mas a gente fez tal alteração, a gente fez isso, a gente fez aquilo. Queria me cobrar o dobro do que eu tinha contratado, do que era o valor total, sem entregar. Foi pro jurídico, e aí depois disso eu falei assim: ó, eu nunca mais vou trocar meu RP. Meu RP vai ser esse aqui até o fim da minha vida. E aí, quando eu coloquei um time de engenheiros lá dentro da empresa, a primeira coisa, os caras falaram assim: velho, esse RP não tá rolando aqui não, Gui. Eu falei: eu sei olha o que ele é trauma da mais experiência antiga. ruim, né? O Exatamente, trauma exatamente. da experiência Mas, ruim. assim, é o melhor. Vamos se adaptar a ele, a gente faz algumas coisas por fora e tal. E aí me convenceram a trocar o RP na época. Eu falei assim: eu não quero nem saber desse projeto, né? Ele vai custar quanto? Se custar R$ 1 a mais, então, assim, vai sair do bolso de você, sabe? Eu tava assim, eu era o cara que não Da queria mudança. resistência, né? O cara da Exatamente. resistência. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Assim, o RP hoje ele entrega muito mais. Ele tem Legal. API, enfim, ele tem outras funcionalidades ali para distribuição que são muito importantes, que a gente não tinha. Então, até uma parte de controle de fretes, que era uma coisa que eu precisava pra caramba, eu não tinha com o sistema anterior. E também é ruim você ficar plugando muita coisa que não se conversa, né? Na AWS vocês têm diversos produtos e serviços que estão todos conectados, é plug and play ali, Plug and né? play. São E 240 soluções conversando. em outros negócios é isso, é um que não Ah, conversa com o outro, que é sim. diferente e tal, então você gera uma certa dificuldade. Eu não gosto de ter muitos sistemas, né? É, então, esse é um case, né, que surgiu, que é, primeiro, o primeiro problema eu acho que foi dificuldade da nossa equipe mesmo, eles não queriam, sabe? Então, A resistência à mudança. resistência ao ponto da coisa não, e assim, eu tendo que ser essa ponte, mas eu sentindo também que do outro lado, a coisa não Tinha uma falha, né? tinha. E depois eu fui descobrir, isso foi muito bom, né? Depois eu cheguei no amigo que tinha me indicado, eu falei: pô, cara, deu tudo errado o projeto lá. Pô, aconteceu isso, aconteceu assim. Ele falou assim: ah, deu ruim comigo também e tal. Eu falei: pô, mas você me indicou. Ele Ah, falou: não, mas quando eu te indiquei tava bom. ah, Aí, esse é um ponto importante. Você quer indicar alguém, espera terminar o serviço, isso. Ah, conclui, ah, entrega, ainda espera uns 3 meses, né? Pra ver se não deu algum problema. Aí depois isso. você indica. Não Perfeito. indica na implementação, não, na implantação, não indica Ou na hora que você durante. compra. Você comprou, você nem sabe se aquilo ali é bom ou verdadeiro. Ah, Tanto é que, dentro dos meus negócios, eu não falo, cara, não pegue indicação de cliente no processo de venda. Pegue só depois do onboarding. Então, hum, 90 dias depois que ele está usando a solução, aí você vai lá, ele está satisfeito, não está? Aí esse é o momento ideal para pedir uma indicação. legal. É. Isso vale muito, tá, o Gui? Vou colocar só uma situação. Esses dias eu indiquei o meu empreiteiro que fez a obra da minha casa lá. Nossa. Só que eu indiquei ele no meio da obra. Rapaz, no final eu tive que desfazer minha indicação. Ainda bem que deu tempo, E a tá? obra não tem fim, né? Não tem fim. Então, assim, o meio ele não existe Ele não também, né? existe. Isso tudo como que eu falo pra minha esposa lá, é relação espaço-tempo, tá? Uhum, uhum. Esquece o tempo, esquece o espaço. Mas é isso mesmo. Eu acho que a resistência também, igual você colocou, você é um cara adepto à gestão da mudança, mas um trauma ou uma experiência ruim, ele gera resistência, Exato. né? Um ponto legal que eu gosto muito, é uma premissa que eu coloco na Sendra, e a gente vem trabalhando cada vez mais nisso, é dar uma oportunidade para os nossos parceiros ou para quem está interessado naquela solução. Isso a gente faz junto com a AWS, tá? A Uhum, AWS tem um olhar muito grande para isso, uhum, de você disponibilizar créditos e incentivos para a pessoa teste antes. uhum. Existe o gerente de TI da Cooperativa de Agronegócio do Distrito Federal, o Rones, ele costuma falar um negócio que é bem legal. É, que é, se você confia na sua ferramenta, você libera ela para teste. Então Cara, se tirou isso, da minha boca isso isso. é batata, né? Se você confia, você libera um Uhum. período para teste. Obviamente, você vai num escopo reduzido Sim, ali, em algumas coisas, outras não, né? exato. Mas você tem viabilidade de fazer isso, Uhum. né? E não é o diagnóstico, né? Porque
Porque tem eu vou fazer um diagnóstico Não, é aqui, né? testar, é pilotar a Aham, solução, né? perfeito, Não é perfeito. só, você faz o diagnóstico, mas você É isso, pilota a solução, é isso. né? Uhum. Porque no diagnóstico ainda é tudo bonito, né? Ainda é, ainda Você é. tá assim, você precisa fazer E é isso para chegar engraçado que o aqui. diagnóstico, ele traz um efeito mental importante que é assim, a pessoa quer meio que ser aprovada, né? É, Assim, sim. então assim, olha, seu diagnóstico apontou isso aqui, a gente precisa fazer tais mudanças, a pessoa já tá meio que já, nossa, então, pô, me ajuda com isso, né? Você abre a ferida, né, É isso. da empresa ali, do negócio, né? É isso. Agora, em relação à mudança, assim, eu sou um cara que naturalmente eu tô sempre buscando inovação dentro dos negócios, né? Eh, o RP, por ele ser uma estrutura muito robusta e onde o negócio inteiro gira em cima daquilo e eu ter tido uma experiência ruim, eu confesso que eu não queria mexer naquilo naquele Sim, momento. Mas quando eu olho para hoje, eu falo, nossa, graças a Deus que a gente fez essa mudança. sim, sim. Porque provavelmente se eu não teria feito aquela hora, eu teria que estar fazendo agora. É, É inevitável, né? Assim, inovação pensando até no meu trabalho, né? É, a cada ano que passa, as coisas que eu faço, o tempo que eu gasto de energia no meu trabalho, ele vai mudando completamente. sim. Então, a função do Guilherme de 2 anos atrás dentro da Axon era uma, hoje é É outra. outra, Daqui né? a 2 anos vai ser Vai ser diferente outra, também, com né? certeza. Então, Ô Gui, e dessa segunda vez, eu tenho certeza que você já lidou com o time também de forma diferente para essa implementação, né? eu falei assim, eu não quero nem saber, foi isso que eu falei. Vocês Falei, toquem e Eu falei, resolvem, R$ 1 a quando mais tiver vocês pronto, vocês pagam. me Não, eu participei, o que que eu fiz, né? Eu participei das reuniões de apresentação do produto, eu entendi qual era a solução, eu avaliei custo, eu trouxe alguns desafios para eles também, eu passei prazo, eu falei, ó, não vou ficar com essas duas ferramentas ao mesmo tempo, não. Vocês É assim, aceleram isso aí. Então, assim, eu fui conduzindo, sim. mas se desse algum BO, eles que tinham que resolver. É, tá certo, E, é isso. e juntaram-se os meus 3 líderes, né? Os 3 líderes estavam juntos nesse projeto. Então, acho que isso também é uma coisa. O sucesso aconteceu porque estavam os 3 na mesma página. 3 dígitos. Quem convenceu quem e como é que foi essa circunstância, eu não sei. Mas ver os 3 na mesma página me mostrou até que eu queria que eles tivessem aquele desafio, sabe? Eu falei, nossa, vamos lá, vamos trocar. Sim, bacana. Ó, isso daí, essa liderança nesse processo de transformação é legal. E eu acho, eu também queria ouvir sua opinião sobre isso. Você acha que existem tipos de liderança para a transformação digital que exige uma coisa diferente e que é diferente de de liderar no dia a dia, ô Gui? Existe uma liderança específica, um tipo de liderança específica que exige para a transformação digital, que é Uhum. diferente da liderança do dia a dia? Não, eu acho que não, cara. Eu acho que, na verdade, nós como líderes, nós somos múltiplos líderes. Então, Aham. dentro de um dia inteiro, você exerceu tipos diferentes de liderança para tipos de profissionais e para tipos de situações, né? Então, pô, às vezes você vai ter o líder mais. Às vezes você precisa passar a mão na cabeça de alguém, o outro, né? Num outro processo de liderança, você tem que ser a pessoa que vai incentivar as pessoas. Vai ter momentos que você vai ter que ser o cara que dá a bronca, vai ter Sim. que ser momentos em que você é o exemplo. Então, dentro de um processo desse, qual que é o ideal? Eu sempre tento ir pelo exemplo. Né? É um formato que eu gosto de usar. Mas ele é cansativo, Sim. né? A gente Que não ele consegue. exige muito, Exige né? demais, e assim, você não é. Cara, você não é perfeito em todas as áreas, em todos os momentos, etc. Então, eu acho que tem a liderança do empoderamento, de você empoderar seu time, você dar liberdade para eles, e tem diferentes tipos de liderança que você exerce dentro do mesmo dia, cara. Então, uma liderança que vai estar conectada com inovação é uma liderança que vai estar ou escutando o seu time, porque ele está precisando de inovação, ou ele vai vir de uma inovação top-down, fala assim, gente, a gente precisa fazer isso. Boa. Nosso concorrente já está fazendo assim, fulano de tal já está fazendo assim. Se a gente não se adequar, a gente morre, né? Sim, Até porque não é a maior empresa, a mais forte, é a que melhor se adapta que sobrevive, sim, né? sim, E o desafio de adaptação dentro do empreendedorismo, ele é diário, né? sim. Ele é diário. O líder, o CEO, ele não precisa ser o primeiro usuário do sistema, de uma ferramenta nova, de um Não, não, processo não, novo. não. Ele pode delegar Sem dúvida. essa missão para alguém do time dele, né?
Sem dúvida, sem Não dúvida. é... Eu lembro, por exemplo, quando começou esse processo de LGPD mesmo, cara, eu tive que passar, né? Eu tive que ler muito documento, eu tive que passar, enfim, por vários processos ali. Mas eu escolhi um DPO, né? Um um profissional que conseguia entender com mais profundidade aquele conteúdo para e colocar ele para que se formasse naquilo. Então tem uma área também lá na empresa de qualidade. Aí, cara, essa pessoa que vai ter o maior incentivo e o maior volume de conteúdo em relação àquilo, né? São os especialistas em coisas diferentes. Então, quando você olha para a inovação, pode sim partir do CEO, pensando numa empresa pequena ali, pequena e média empresa, mas você tem que ter os multiplicadores lá embaixo. Senão, esquece, papai. Sim, Não vai. é isso. Não vai para frente. Né? Os patrocinadores ali que Sim, sejam, os né? sponsors que Isso. tratam do projeto. Perfeito. É. Gui, estamos chegando ao fim aqui. Ah, Acho que foi um momento muito bacana. Eu tinha certeza que você era o convidado ideal para esse primeiro podcast e minha certeza se confirmou agora, tá? maravilha. Eu agradeço a sua disponibilidade, a sua presença aqui. Eu acho que assim foi um primeiro podcast que a gente esperava, tá? Eu vou fazer mais um pedido aqui, tá? Para a gente fazer esse encerramento. E eu quero ouvir um único conselho seu que você daria para um gestor que está preso no operacional, que está apagando incêndio ali diariamente, que não tem uma visibilidade do seu negócio. O que você diria para essa pessoa? Perfeito. Cara, esse desafio do operacional, ele é clássico, né? Eu desço pro operacional com uma certa frequência também. Não é algo que está na minha rotina do dia a dia, então não tem nada que é rotineiro operacionalmente falando. Mas, por exemplo, ontem mesmo já tive uma situação que era mais operacional, que eu tive que entrar lá e, enfim, entender o que estava acontecendo, dar sugestões, melhorias, etc. E ali pra frente a coisa vai acontecendo. Então, gente, não achem que você vai estar num castelo de cristal e que sua empresa vai rodar. Você vai ficar no estratégico. Isso não Isso é existe. Isso mito, é né? Isso mito. é mito. Começa por aí, já, É. né? Isso é mito. Óbvio que você vai se distanciando de tarefas repetitivas, por exemplo, de coisas simples que, se você for pensar, cara, eu vou contratar uma pessoa, porque você tem que pensar que o seu tempo ele é caro, né? Você, como o principal gestor do negócio, o seu tempo ele é o mais caro de todos. Então você vai ter que contratar gente para fazer aquilo, seja por questão de custo, ou seja por questão de habilidade técnica mesmo. Então, eu gosto de contratar gente boa para fazer as coisas. Então, por exemplo, eu não sou um cara mestre em Excel, nunca fui. Eu sei me virar, eu me resolvi ali com os dados que eu tinha numa época pré-dashboard. Mas uma função que eu tenho lá na empresa e que já deve ter uns 4 anos que eu tenho, é um analista de dados. É alguém que entende de banco de dados, é alguém que entende de sistema, é alguém que entende de dashboards, é alguém que entende de API. Eu preciso ter uma pessoa dentro do meu negócio que cuida disso, tá? Então, a minha dica para quem está aí é contrate esse tipo de profissional. Traga alguém técnico que vai te ajudar com isso, que vai te ajudar a executar isso, tirar isso do papel. Porque vontade eu não tenho dúvida que eles têm, né? Que o empreendedor vai ter, que o líder vai ter. Mas às vezes a dificuldade de executar aquilo é o que é o impeditivo para a pessoa evoluir. E ela tá cheia de coisa para resolver. É o que você falou, tá apagando um monte de incêndio. Então, continua apagando incêndio por algum tempo, contrata essa pessoa, daqui a pouco você vai começar a prever os incêndios. E o incêndio pequeno é mais fácil de apagar do que o incêndio grande. Né? Então, um pequeno foguinho ali na tomada você apaga rapidinho. Quando a casa inteira está em chamas, você tem que gastar muito mais energia. Né? Então, essa é a minha sugestão aí para quem está ouvindo a gente. Legal, legal. Eu colocaria, do ponto de vista da tecnologia, dessas decisões, e a gente tratou isso muito aqui, né? De você, gestor, não ir de uma dor já para a escolha de uma ferramenta, né? Existe um processo que é feito no meio disso, porque isso vai te frustrar. Se você partir de uma dor, você achar que precisa, ou você ter a certeza que precisa, e você partir para a ferramenta, você vai pular alguns passos importantes que você tem. Então você precisa selecionar bem os seus processos, desenhar bem os seus processos,
quando estivermos falando de automatização de processos, quando estivermos falando de dados, você precisa enxergar o que você tem de dados e o que você quer de visibilidade, né? Então, antes de escolher uma ferramenta para resolver uma dor, existe um ciclo aí dentro que você precisa tomar cuidado. Porque isso frustra e isso é projeto que não é acabado, né? Chega no final, você entrega um projeto que não gerou valor e não atendeu a expectativa e você cria trauma. Então, Cria trauma. Isso é comum, tá? Mas, bom, esse foi o nosso primeiro episódio. O tema era de dados à decisão. Acho que a gente cumpriu aqui para cumprir esse tema, né? Acho que a gente abordou diversas formas aqui para você ter um olhar humano, um olhar para gestão, um olhar para processo, um olhar para dados. Eu acho que foi muito legal, ô Gui, você não compartilhar só o que deu certo, uhum. você compartilhar também o que deu errado, né? Porque você traz uma visibilidade. Para quem vai consumir esse conteúdo, é igual você falou, pô, o cara faz desse, ó, ele fez de É, jeito e fez errado. exato. Talvez é um alerta ali para como ele pode direcionar, né? Mas é isso, pessoal. A gente encerra aqui esse primeiro episódio. Espero que vocês aproveitem e gostem.